Bom, olá pessoal, então vamos continuar a aula de hoje. Então vou provarei então nesse vídeo as regras da adição, simplificação, modos ponens, modos tollens, o silogismo disjuntivo e o silogismo hipotético, utilizando tabelas verdades, tá? Então, vamos lá. Então lembrando, quando eu tenho que P implica Q, eu tenho que mostrar que esse condicional é tautologia. Então eu tenho que construir primeiro a coluna do P, depois a coluna do Q, depois a coluna do P o Q, depois a coluna desse condicional. Então, listando todas as possibilidades para verdadeiro e falso entre P e Q, nós obtemos verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então lá, disjunção, ela só vai ser falsa quando ambas forem falsas. Então, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Condicional P, então é essa coluna condiciona essa. Então, o condicional só é falso quando o P é verdadeiro e o P ou Q é falso. Então vai ficar verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Portanto, acabamos de mostrar que isso aqui é tautologia. A última coluna deu todos tiveram o mesmo valor verdade, verdadeiro. Agora, a simplificação. Como é que eu provo essa regra? Tenho que mostrar que o condicional P e Q condiciona P é tautologia. Então, para fazer isso aí, eu preciso das seguintes colunas. P, a de Q, a coluna P e Q, e a coluna P e Q condiciona P. Bom, a gente começa sempre da mesma forma, listando todas as possibilidades para P e Q, tá? Então, aqui tem uma conjunção. Lembrando que a conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras. Então, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 falso. Aqui faltou os parênteses. Então vamos lá, tem um condicional aqui que só é falso quando a primeira proposição, ou seja, P e Q, é verdadeiro e P é falso. Então lembrando que vai ser essa coluna e é nessa ordem aqui, tá? Essa coluna implica essa. Então é verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então deu tudo, todos os valores verdades são iguais ao verdadeiro, então a simplificação é uma tautologia, ou seja, uma implicação. Bom, faremos agora o modus ponens. Então, eu tenho que mostrar que P e P e Q condiciona Q é uma tautologia. Então, eu preciso fazer a coluna do P, a coluna do Q, a coluna do P condiciona Q, a do P e P condiciona Q, e a coluna de todo mundo ali. P e P condiciona Q, condiciona Q. P e Q. Então, começamos da mesma forma, listando todas as possibilidades, tá? P condiciona Q só é falso quando P é verdadeiro e Q é falso. Então, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora, P e P condiciona Q. Então, é essa coluna e essa com a conjunção. Só é verdadeiro quando P é verdadeiro e P condiciona Q é verdadeiro. Então, é verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Agora tem o P e P condiciona Q, condiciona Q.
Condicional só vai ser falso se P e P condicional Q for verdadeiro e Q for falso. Então vai ficar assim. Eu vou ter que analisar essa coluna e a coluna 4, coluna 2 nessa ordem, tá? Esse condiciona esse. Então fica assim, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, deu uma tautologia aqui, essa regra, então acabamos de verificar na modus ponens. Bom, vamos fazer agora o silogismo hipotético, que é bem maior, né? Então aqui eu tenho 3 proposições envolvidas nessa regra. Então eu tenho que mostrar que P condiciona Q e Q condiciona R. Tudo isso condiciona P condiciona R. Então a gente tem que fazer P, Q e R. Depois eu tenho 4 condicionais para fazer, né? É o P condiciona Q, Q condiciona R, o P condiciona R. Não, deixa eu fazer outro aqui antes, né? O P condiciona Q e Q condiciona R. Aí depois eu vou fazer o P condiciona R. Bom, eu vou chamar de S, tá? Isso aqui tudo. E o S que seria P condiciona Q e Q condiciona R. Tudo isso condiciona P condiciona R. Então, vamos lá. Primeira coisa, listar todas as possibilidades, verdadeiro ou falso, envolvendo 3 proposições. Então elas são verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora é falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, falso. Vamos lá, P condiciona Q. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Agora aqui é todo mundo. A P é falsa, a premissa é sempre falsa, então o condicional é sempre verdadeiro, tá? Agora aqui condiciona R. Verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro e falso, falso, verdadeiro. Agora tem o P e Q e conjunção com Q e R. Vou tentar baixar aqui. Então, vamos lá, essa coluna e essa, na conjunção, né? Verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Agora o P condiciona R. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Não falta fazer o S, que é tudo isso aqui, né? Então é o P condiciona Q, E que condiciona R, que é essa coluna, que condiciona o P condiciona R, que é essa coluna aqui. Então vamos lá, vai ficar verdadeiro, 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 é o condicional, tá? Então a gente vai olhar para essa regra agora. Falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, como aqui na última coluna deu todos os valores verdades foram iguais ao verdadeiro, essa proposição é uma tautologia e assim vale essa implicação aqui.
Temos que fazer agora o silogismo disjuntivo. Então, ó, eu tenho que provar que a proposição não P e P o quê? Tudo isso condiciona a quê? Tá? Então, vou ter que fazer o P, o que, o não P, o P ou que, o não P, e P ou que, e o não P, e P ou que, condiciona a quê? Então, vamos lá, P e que, verdadeiro, 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 verdadeiro. Só estou listando todas as possibilidades, tá? Então, negação de P é só trocar o valor verdade da coluna de P. Agora, P é o quê? É esse ou esse. Verdadeiro, 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 falso. Agora é a conjunção. Então vai ficar o quê? Falso, falso, verdadeiro, falso. Agora é condicional. Essa coluna condiciona essa, tá? Porque não P e P ou que condiciona aqui. Então é nesse sentido, tá? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro. Ok? Portanto, deu uma tautologia. Então, isso aqui, silogismo disjuntivo, é uma implicação. Bom, a última regra que a gente tem que provar é o modo Tollens. Então, eu tenho que mostrar aqui a proposição P condiciona que e não que condiciona a negação de P é uma tautologia. Então, vamos fazer a tabela verdade. Então, vou precisar de P, que, negação de P, negação de que, P condiciona que, P condiciona que e não que, e no final, P condiciona que e não que, condiciona não P. Vamos listar todas as possibilidades. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Bom, tem duas negações aqui, só trocar o valor dessas duas colunas. Então vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora P condiciona que? Esse implica esse, né? Verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora P condiciona que e não que. Então vou usar a conjunção nessa coluna e essa. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora é P condiciona que e não que. Então é essa coluna que condiciona não P, que condiciona essa. Então é falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Portanto, P condiciona que e não que, condiciona não P é tautologia. E assim, modus tollens é uma implicação. Bom, gente, a aula de hoje era isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá no grupo do WhatsApp, qualquer horário que vocês quiserem. Até lá, até mais.